Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de português, vamos dar continuidade, certo? Ao nosso conteúdo, ok? Na aula passada vimos sílaba tônica, separação de sílaba, a classificação da sílaba tônica, não é isso? A classificação da separação de sílaba, que era o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? E sílaba tônica, não é? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. E hoje vamos dar continuidade com a produção textual e a interpretação de texto, certo? Numa produção textual, ela tem que ter o quê? Início, meio e fim. Como vocês estão vendo aí na telinha, certo? Produção textual. No início, o que é que tem que conter no início da sua produção textual? Aqui são o quê? São opções de como você deve iniciar a sua produção textual. No início pode conter era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa, certo? No meio da sua produção textual, que no caso seria o seu segundo parágrafo, você pode iniciar o seu parágrafo com então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de, antes de, e o seu terceiro parágrafo já seria o quê? O fim da história. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso e por quê, certo? Então, aqui são dicas de como você deve iniciar os parágrafos, certo? Na produção textual, ela tem que ter, que 3 parágrafos no mínimo, certo? Com o quê? 15 linhas também no mínimo, não pode ter menos do que isso, precisa ter 15 linhas, certo? Vamos lá. Que cuidado devemos ter ao produzir um texto? Primeiro você vai aqui ler a proposta com atenção e organizar as suas ideias, pensar primeiro o que você quer escrever, certo? Se for uma imagem, você vai analisar primeiro a imagem, vai pensar, organizar as suas ideias e vai o quê? Em seguida, vai começar a pensar o que você vai escrever baseando o quê? Naquela imagem, certo? Usar uma letra legível. O que seria a letra legível? Seria a letra para o quê? Para a gente entender, conseguir ler, não é isso? O texto ele tem que estar bem distribuído na folha, como eu falei, contendo o quê? No mínimo 3 parágrafos. Se eu posso colocar 4, pode sim. Você pode estar colocando 4 parágrafos, sim, certo? Então, ele tem que estar bem distribuído, tendo o quê? Um começo, um meio e um fim da história, certo? Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos, né? Qual é a margem? De 2 dedinhos, você coloca lá no comecinho da linha de cada parágrafo para ficar um embaixo do outro, certo? Usar o quê? As pontuações corretas. Se for fazer uma pergunta, pontos de interrogação, exclamação, quais são as outras? 2 pontos, travessão, ponto final, certo? Cuidado para não repetir muitas palavras iguais. Por exemplo, o menino comeu a bola, o menino comeu o sanduíche, o menino comeu a torta, o menino comeu isso, o menino comeu aquilo. Então, eu repeti várias vezes a palavra comeu. Então, eu tenho que o quê? Que modificar isso daí, tá bom? Se tiver dúvida na escrita de algumas palavras, vai para o dicionário. Tá certo? Que lá eles vai te ajudar bastante para não errar na escrita das palavras, caso tenha dúvida como se escreve, certo? Apresente o seu texto com capricho, tá bom? Exponha a sua ideia com clareza, que tenha sentido o seu texto, certo? Então, vamos lá. Produção textual.
A história já está começada. Vamos terminá-la? Então, aí eu tenho o quê? Uma imagem e o começo da história, que é quem? Dona Galinha saiu com seus pintinhos para passear. Ela estava procurando uma minhoquinha para dar de comer aos pintinhos. De repente, ela avistou o quê? Então, aí é você que vai criar, vai usar a sua imaginação, a sua criatividade e vai continuar a história, certo? Aí já tem o quê? O primeiro parágrafo, certo? Aí já tem o primeiro parágrafo, você vai dar continuidade ao primeiro parágrafo e assim fazendo o quê? O segundo e o terceiro, certo? Tia, eu tenho que desenhar a galinha e os pintinhos? Não. Você vai só o quê? Colocar produção textual e as legendas, né? A história já está começada, vamos terminá-la. Copia isso e copia também o primeiro parágrafo, certo? Que tá lá. Que é Dona Galinha saiu com seus pintinhos para passear. Copia do jeito que tá aí e dá continuidade, certo? Depois que terminou a produção textual, vamos para o quê? Interpretação de texto, certo? Que é essa aqui, ó. A formiga e o grão de trigo. Você vai fazer a leitura, ok? Desse texto. E eu tenho o quê? 3 perguntinhas de acordo com o texto. Que é o quê? O grão de trigo caiu no solo esperando o quê? Esperando o quê? Aí eu tenho o quê? Item A, B, C e D. Então, eu tenho 4 opções. O que você vai fazer, tia? Eu preciso copiar o texto? Não. Você não precisa copiar o texto. Você vai copiar só as perguntas, certo? E vai o quê? Copiar a primeira questão. O grão de trigo caiu no solo esperando o quê? Aí você vai copiar só a resposta correta, certo? Você não vai copiar todos os itens para depois marcar, não. Você vai o quê? Copiar só aquela que completa a frase, certo? Quando diz assim, ó. O grão de trigo caiu no solo esperando o quê? Que a chuva enterrasse? Não. Ou que o vento levasse para longe dali? Então, você vai copiar só a pergunta junto com a resposta correta, certo? Assim, você vai fazer com a primeira questão, a segunda e a terceira. Ok? Faz a leitura também do texto pelo celular. Não precisa você copiar, porque você vai perder muito tempo copiando o texto. Ok? Vai copiar, vai colocar lá o cabeçalho, colégio seletivo, nome, data. Aí você coloca a interpretação de texto, bota o nome do texto, que é a formiga e o grão de trigo, certo? Depois, coloca lá a primeira questão e o item correto da resposta. Segunda questão, copia e o item correto, certo? Não é para colocar só a letrinha, é para colocar a resposta todinha, do jeito que tá aí, certo? Então, vamos lá agora resolver a nossa atividade de português, tá bom?